Feliz Páscoa. O que significa dizer Feliz Páscoa para alguém? Quando Deus instituiu a Páscoa, Êxodo capítulo 12, por ocasião da 10ª praga, a ponto de libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus então instituiu e disse para que tudo fosse feito com muito zelo e carinho. E que um cordeirinho ou um cabrito sem defeito fosse sacrificado e o sangue fosse então aspergido ao redor da porta de entrada daquela casa. Assim, quando o anjo da morte passasse, ao ver o sangue daquele cordeirinho ou daquele cabrito, o anjo da morte então passaria por cima daquela casa e o filho primogênito daquela família não seria atingido, ou seja, não seria morto. Páscoa significa passar por cima da morte. Feliz Páscoa, a morte está vencida. A morte não é o último evento da minha vida. Eu tenho um Redentor e ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Palavras de Jó. Redentor, aquele que toma as minhas dores. Redentor, a pessoa que é a sua sombra, que entende os seus sentimentos, que entende a sua dor, que entende as suas tristezas. Assim escreveu o autor a carta aos Hebreus: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Redentor é aquele que fica quando todos partem. Aliás, o próprio Jesus, vitorioso sobre a morte, ele fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias. Então, o Redentor é aquele que fica ao nosso lado quando todos partem. Davi descreveu esse Redentor com as seguintes palavras: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor, ele cuidará de mim. Jó, um personagem icônico do Antigo Testamento. Ele precisava de um Redentor. Ele foi acusado de um crime que ele sabia que não havia cometido, mas também não tinha como provar isso. As acusações eram injustas e por essa razão ele apela para um Redentor. As palavras de Jó, eu sei que o meu Redentor vive, são um eco das palavras do apóstolo João: eu tenho um advogado junto ao Pai. O Deus que Jó conhecia só de ouvir, o Deus que durante muitos anos havia cercado a vida de Jó de bênçãos e prosperidade, por razões desconhecidas, retirou a sua proteção. Jó desejava uma explicação. Mas Deus não podia vir até Jó, porque Deus não era homem. Jó não podia ir até Deus, pois a santidade de Deus o fulminaria. Tudo o que Jó precisava era de um Redentor. Era necessário que alguém apresentasse o seu caso diante de Deus. Em Israel, quando um prisioneiro ele fosse resgatado, esse resgate se dava de duas maneiras: por preço ou por força. Redentor é aquele que redime a qualquer custo, por preço e poder. Jesus pagou o preço e nos resgatou com força e poder. O apóstolo Pedro escreveu: pois vocês sabem o preço que foi pago. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Eu sei que o meu defensor vive. Eu tenho um Redentor. Ele vive. Ele ressuscitou. Aleluia. Feliz Páscoa, o nosso Redentor vive. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.